Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da primeira lição deste quarto trimestre, cujo tema é a conversão e o chamado de Paulo. Primeiro tópico, em zelosa fúria. Pergunta A. Quem era Saulo de Tarso e que missão equivocada ele estava energicamente executando? Vamos ver aqui em Filipenses, no capítulo 3, os versos de 5 a 6. Quem era Saulo? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, e segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então aqui é um pouco da vida de Saulo. E olha só, em Atos, no capítulo 26, lá no versículo 11, lá no final do texto diz: E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então aqui Paulo, aqui já, na condição de Paulo, ele estava narrando os seus atos anteriores, onde ele ainda era Saulo, antes de sua conversão, como ele perseguia, obrigando-os a blasfemar, adultos, idosos, crianças, os cristãos. Então, Saulo perseguia os cristãos. Agora vamos ver a pergunta B. Alguma coisa aconteceu na vida de Saulo. No entanto, que cena perturbou de alguma forma a mente de Saulo? Olha só, a cena do apedrejamento de Estevão. Levaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram com muita fúria. E aqueles que o estavam apedrejando taparam os ouvidos para não ouvir as palavras de Estevão. E nesta cena, Saulo estava ali olhando, observando e segurando a capa, as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão. E Saulo assistiu tudo aquilo. Agora, o que foi que tocou? Vamos ver aqui o pensamento inspirado? Vai nos esclarecer melhor. Olha só. Saulo parecia imbuído de um zelo frenético pela cena do julgamento e morte de Estevão. Ele parecia contrariado com as próprias convicções de que Estevão havia sido honrado por Deus, ao mesmo tempo em que era desonrado pelos homens. Então aqui, Saulo ficou numa luta interna. Ele viu, ele sentia que Estevão estava sendo honrado por Deus. E ele mesmo não conseguia entender aquilo que ele estava sentindo. Ele perturbou a mente de Saulo. Vamos ver o segundo tópico. Abruptamente detido. Pergunta A. Explique a perspectiva e o objetivo de Saulo a caminho de Damasco. Então, olha só o que diz em Atos, capítulo 9, versos 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Olha só, agora respondendo a pergunta, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, a perspectiva de Paulo era encontrar cristãos e o objetivo era conduzir presos a Jerusalém. Muito bem. Então, o objetivo dele, prender todos os suspeitos de serem crentes em Jesus e enviá-los por mensageiros a Jerusalém para que ali fossem julgados e punidos. Vamos agora à pergunta B. O que interrompeu bruscamente a fúria de Saulo? Como foi sua amedrontada reação? Então aqui imaginemos a cena. Saulo estava próximo a Damasco, na estrada que levava a Damasco. E de repente, o que aconteceu? Veio um resplendor do céu. E Paulo, ele caiu em terra.
né? A sua reação aqui, respondendo já a segunda parte da pergunta, a sua amedrontada reação. Ele caiu por terra diante daquele resplendor. E aí Saulo ouviu uma voz. E aí a voz dizia: Saulo, Saulo, né? Por que tu me persegues? E olha só a reação de Saulo, né? E ele disse: quem és, Senhor? E aí Jesus disse: eu sou Jesus. Muito interessante aqui, né? Essa interrupção brusca na fúria de Saulo, onde aqui ele começa uma longa jornada de reflexão, né? De revisão de seus atos. Vamos agora à pergunta C. Que descoberta chocou Saulo? Então agora nós vemos aqui Saulo chocado. O que foi que ele descobriu? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Saulo naquele momento ele sentiu, ele descobriu que estava perseguindo a Jesus, né? Aquele Jesus que foi crucificado, que ele considerava uma seita, né? Agora ele estava perseguindo e esse Jesus aparece a ele e ele ficou em choque, né? Vamos ver aqui uma parte aqui do pensamento inspirado. Que humilhação foi para Paulo saber que o tempo todo estava usando as próprias habilidades contra a verdade. Aqui agora ele se sente humilhado, né? E enquanto pensava estar fazendo, né, o serviço de Deus, né, de fato estava perseguindo a Cristo. E aí ele ficou indignado contra si mesmo e contra aquela obra, né, que ele havia feito. A consciência agora dele começou a trabalhar. A consciência dele foi despertada. Vamos ao terceiro tópico. Despertado como de um sonho. Pergunta A. O que Jesus quis dizer com sua última observação? Vamos ver aqui em Atos, capítulo 9, verso 5, última parte. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então agora Jesus faz, né, esta observação. Vamos ver o pensamento inspirado que vai ajudar a nos esclarecer melhor. O Salvador havia falado com Saulo mediante Estevão, cujo raciocínio claro não pôde ser rebatido, né? O erudito judeu viu o rosto do mártir refletindo a luz da glória de Cristo, parecendo como o rosto de um anjo. E ele havia testemunhado a tolerância de Estevão para com os inimigos, assim como o perdão que lhes concedeu. Também viu a firmeza e alegre paciência de muitos, né, a quem ele mesmo havia feito torturar e afligir. Agora, respondendo aqui a pergunta, né? Todas essas coisas exerciam forte apelo sobre Saulo e às vezes imprimia-lhes na mente uma certeza quase esmagadora de que Jesus era o Messias prometido. Nessas ocasiões, lutava noites inteiras contra essa convicção. Então, isso aqui, essa situação, atormentava Paulo, né? Agora, essa nova situação, né? Paulo sentiu na pele tudo o que ele havia feito. Vamos à pergunta B. Como Saulo reagiu ao perceber que estava em erro? Esta é a pergunta que todos nós devemos fazer a Cristo hoje. Olha a reação dele. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Observem a expressão de Saulo, ele chama a Jesus de Senhor, como forma de respeito, né? Como forma de reconhecimento, né? E aí, que queres que eu faça? Foi aqui a pergunta, a reação de Paulo diante desta nova situação. A pergunta C. O que ocorreu a seguir na experiência de Saulo? Agora ele levanta-se e ele se vê cego. Ele tem que ser conduzido pelos soldados que o acompanhavam. Olha só. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E esteve ele 3 dias sem ver, né, cego, ele não comeu e nem bebeu. Mas o interessante é que ele estava cego fisicamente,
mas a visão espiritual dele, nesses 3 dias, ali se abriu, né? O coração dele, a visão espiritual se abriu. Nos dias e noites de cegueira, Saulo teve tempo para refletir e se jogou totalmente desamparado e sem esperança sobre Cristo, o único que poderia perdoá-lo e revesti-lo de justiça. 4º tópico, mudança drástica em Damasco. Pergunta: como Cristo abençoou Saulo em Damasco? Cristo usou Ananias. Então, Ananias teve uma visão, o Senhor falou com Ananias e o Senhor falou: olha, vai lá neste endereço que lá tem alguém especial, um vaso escolhido. Ananias no início ficou com receio, mas aquele Saulo, ele persegue os cristãos. Mas o Senhor falou, acalmou os ânimos de Ananias: não vai, que eu tenho uma missão especial para ele. E Ananias obedeceu e foi, né? E aí Saulo foi abençoado, foi batizado, né, por Ananias. E olha só, quando Ananias chegou, o versículo 18 de Atos 9 diz que lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperando a vista e levantando-se foi batizado. Olha que bênção aqui, o batismo sendo uma bênção, um sinal de arrependimento. Agora vamos ver a pergunta B. Vamos ao 5º tópico, aliás, né? O último tópico, uma divina comissão. Pergunta A: explique o chamado diferente feito a Saulo, cujo nome significa em hebraico solicitado, por quem se orou, e que se tornou conhecido posteriormente pelo nome romano de Paulo, que significa pequeno ou humilde. Vamos ver aqui o chamado diferente de Saulo. Em Atos 26, versículos 16 a 18, nos esclarece. Vamos repetir juntos? Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho. Olha só, ministro e testemunho. Que responsabilidade agora, né? Paulo, já não era mais Saulo, agora era Paulo. Olha a responsabilidade, né, que Cristo deu a Paulo. Tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, olha o chamado, né, de Paulo. Que bonito, né? Que missão importante ali Paulo recebeu. Vamos agora à parte B. Que tema central ele deveria enfatizar e por quê? Né? Em Gálatas, capítulo 1, verso 3, diz: graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tema central de Paulo agora era pregar Cristo crucificado, né? E também falar da graça de Cristo, né? Da justificação pela fé, a graça de Cristo. Olha só, o segundo parágrafo da nota diz que jamais teríamos aprendido o significado da palavra graça se nunca tivéssemos caído, né? Então, o tema era a graça, que a graça de Cristo estava aberta agora a todos. O suprimento da graça de Deus está à espera do pedido de cada alma pecadora. A graça curará todas as doenças espirituais. Por meio dela, a alma pode ser purificada de toda contaminação. É o remédio do Evangelho a todo o que crê. Que a graça de Cristo possa continuar em nossa vida, para que possamos cada vez mais nos preparar para a grande volta de Jesus. Bons estudos da lição. Amém.